Segundo capítulo. Panorama do que até aqui foi ensinado de mais fundamental sobre o princípio de razão suficiente. 6. Estabelecimento do princípio e distinção de dois de seus significados. Para um tal princípio originário de todo conhecimento, também a expressão mais ou menos abstrata e determinada deve de ser encontrada bem cedo. Por isso poderia ser difícil, e todavia não de grande interesse demonstrar onde ela surge pela primeira vez. Platão e Aristóteles não o estabelecem formalmente como um princípio fundamental, exprimem-no, contudo, frequentemente, como uma verdade evidente por si mesma. Assim, diz Platão com uma ingenuidade que perante as investigações críticas modernas aparece como o estado de inocência contraposto ao conhecimento do bem e do mal. É necessário que tudo o que ocorra por meio de uma causa, pois como poderia ocorrer sem ela? Filebo. E novamente no Timeu. Tudo o que ocorre tem necessariamente de ocorrer em virtude de uma causa, pois a nenhuma coisa é possível entrar na existência sem uma causa. Plutarco, ao final de seu livro, De Fato, menciona entre os princípios fundamentais dos estoicos. O primeiro e mais importante princípio poderia ser que nada sucede sem causa, mas em conformidade com causas antecedentes. Nos segundos analíticos, Aristóteles, de certo modo, estabelece o princípio de razão suficiente por meio das seguintes palavras: acreditamos, sem mais compreender, toda coisa quando acreditamos conhecer a razão em virtude da qual a coisa é, a saber que ela é fundamento para a coisa, e que não é possível que isso se passe de outra maneira. Também na Metafísica 4, ele já fornece uma divisão das diferentes espécies de fundamentos, ou antes de princípios, archai, dos quais admite 8 espécies. Tal divisão, no entanto, não é nem exaustiva, nem penetrante o suficiente. Todavia, ele diz aqui de modo inteiramente correto: todos os princípios têm em comum que eles são o primeiro por meio do qual algo é ou ocorre ou é conhecido. No capítulo seguinte, ele diferencia diversas espécies de causas, ainda que com certa superficialidade e alguma confusão ao mesmo tempo. Mas, melhor ainda do que nessa passagem, ele estabelece nos Analíticos 2, 4 espécies de fundamento. Há 4 espécies de fundamentos. O primeiro consiste naquilo que constitui a essência da coisa. O segundo consiste naquilo que, quando presente, tem necessariamente de ser pressuposto como seu substrato. O terceiro consiste naquilo que primeiramente moveu alguma coisa. O quarto naquilo em virtude do que algo é. Essa é, então, a origem da divisão das causas, aceita em geral pelos escolásticos: causas materiais, formais, eficientes e finais, como se pode ver também nas Disputationes Metaphysicae de Suárez. Esse verdadeiro compêndio de escolástica, Disputação 12, seções 2 e 3. Porém, até Hobbes,
de Corpórea, parte 2. Ainda a menciona e esclarece. Aquela divisão pode ser encontrada outra vez em Aristóteles, em verdade mais completa e precisa, a saber, na Metafísica 1. Também no livro de Somno et Vigilia, capítulo 2, ela é brevemente mencionada. Contudo, no que concerne à importantíssima distinção entre razão de conhecimento e causa, Aristóteles revela com efeito possuir certa compreensão da coisa, ao estabelecer minuciosamente nos segundos analíticos 1, que saber e provar que algo é algo muito diferente de saber e provar porque ele é. O que ele então apresenta como o último é o conhecimento da causa. O que apresenta como o primeiro é a razão do conhecimento. No entanto, ele não chega a uma consciência totalmente clara da diferença, senão a manteria e observaria também em seus demais escritos. Porém, este não é, de modo algum, o caso, pois até mesmo onde ele, como nas passagens aqui transcritas, se propõe a distinguir as diferentes espécies de razões, não lhe vem mais à mente a diferença tão essencial mencionada no capítulo em que ora tomamos em consideração. E além disso, ele emprega geralmente a palavra aition para toda a razão, de qualquer espécie que seja, até denomina muito frequentemente aitias, a razão de conhecimento, mesmo as premissas de uma conclusão. Assim, por exemplo, Metafísica 4, Retórica 2, das plantas 1, particularmente segundo os analíticos 1, onde, precisamente, as premissas de uma conclusão são chamadas causas de uma conclusão. Quando, porém, se designam dois conceitos aparentados pela mesma palavra, isso é sinal de que não se conhece a diferença entre eles, ou de que não se a mantém. Por isso, é totalmente distinto da homonímia casual de coisas muito diferentes. Esse erro aparece da maneira mais saliente em sua apresentação do sofisma, a base da não causa como causa. No livro de Sophisticis Elenchis, capítulo 5, sob aition, ele compreende inteiramente aqui só a razão da prova. As premissas, portanto, uma razão de conhecimento, consistindo o sofisma em que se apresenta muito corretamente algo como impossível, algo que, no entanto, de modo algum, ingressa na proposição, que por meio disso é contestada, presumindo, não obstante, tê-la derrubado com esse procedimento. Não se fala aqui, de modo algum, de causas físicas, só que o uso da palavra aition adquiriu tal peso entre os lógicos da época moderna que eles, mantendo-se apenas nela em suas apresentações das conclusões falaciosas, que não se assentam apenas em palavras, esclarecem sempre as conclusões falaciosas, a base de uma causa que não é uma causa, como a indicação de uma causa física, o que, no entanto, não é o caso. Assim, por exemplo, Reimarus Gottlob Ernst Schuss, Fries e todos os que me ocorrem. Só na lógica de Twisting encontro esse sofisma corretamente apresentado. Também em outras obras científicas e disputadas, designa-se em regra a interpolação de uma falsa causa por meio da imputação de uma falácia non causae ut causa. Dessa mistura, a confusão da lei lógica da razão de conhecimento com a lei natural transcendental de causa e efeito, constantemente presente entre os antigos.
sexto empírico nos fornece um exemplo forte, a saber, no nono livro, Adversos Matemáticos. Portanto, no livro Adversos Físicos 204, ele empreende provar a lei da causalidade e diz: alguém que afirma que não existe nenhuma causa aitia ou não tem nenhuma causa aitia, a partir da qual o afirma, ou então tem uma. No primeiro caso, sua afirmação não é mais verdadeira do que seu contrário. No outro, ele estabelece precisamente por meio de sua afirmação que existem causas. Vemos, pois, que os antigos não chegaram ainda a uma clara distinção entre a exigência de uma razão de conhecimento para a fundamentação de um juízo e a de uma causa para o surgimento de um processo real. No que, mais tarde, concerne aos escolásticos, a lei da causalidade era para eles justamente um axioma acima de toda investigação. Não investigamos se existe uma causa de algo, pois nada é em si mais certo do que isso. Afirma Soares em Disputationes Metaphysicae 12, seção 1. Juntamente com isso, eles se atinham à divisão aristotélica das causas acima citada. Porém, tanto quanto me é conhecido, eles não tomaram consciência da necessária distinção de que aqui se fala. 7. Descartes. Pois encontramos, com respeito a isso, até mesmo o nosso extraordinário Descartes, o promotor de modo subjetivo de consideração, e com isso o pai da filosofia moderna, envolvido em confusões quase inexplicáveis. E veremos em breve a que sérias e lamentáveis consequências tais confusões levaram na metafísica. Nas expostas às segundas objeções das Meditações de Filosofia Primeira, axioma 1, ele afirma: nenhuma coisa existe de que não possa ser perguntado porque causa existe. Por isso pode ser perguntado até em relação a Deus, não como se ele carecesse de uma causa qualquer para existir, mas justamente porque a infinidade de sua natureza é a causa ou a razão pela qual ele não carece de nenhuma causa para existir. Ele teria que ter dito: a imensidão de Deus é uma razão de conhecimento, da qual se segue que Deus não carece de nenhuma causa. Entretanto, mistura as duas coisas, e vê-se que ele não tinha clara consciência da grande diferença entre causa e razão de conhecimento. Mas, no caso dele, é propriamente o propósito que falseia o discernimento. Com efeito, ali, onde a lei da causalidade exige uma causa, ele introduz em seu lugar uma razão de conhecimento, pois uma tal razão não conduz novamente adiante como a causa, e abre assim, através desse axioma, o caminho para a prova ontológica da existência de Deus, de que foi o inventor, depois que Anselmo forneceu para tanto apenas a diretriz geral. Pois, logo depois dos axiomas, dos quais o primeiro é o acima citado, estabelece-se então formalmente e com toda a seriedade essa prova ontológica. Todavia, esta já se encontra propriamente proferida naquele axioma, ou pelo menos já se encontra nele, tão pronta como o pinto no ovo chocado. Desse modo, enquanto todas as outras coisas necessitam de uma causa para sua existência, ao Deus introduzido pela escada da prova cosmológica, basta, em vez dela, imensidão,
contida em seu próprio conceito, ou como o exprime a própria prova. Axioma 10. No conceito do ser perfeitíssimo, a existência está necessariamente contida. Este é, pois, o truque de prestigitação, para o qual foi empregada, como que para maior glória de Deus, lema dos jesuítas, em curso desde Aristóteles. No entanto, considerada com clareza o desprendimento, esta célebre prova ontológica é uma adorável aventura, pois escogite-se alguém um conceito em uma qualquer ocasião, composto de toda espécie de predicados, tomando nisso, todavia, cuidado, para que entre esses predicados esteja também o da realidade ou da existência, seja nua e cruamente, seja o que é mais decente envolto em outro predicado, como por exemplo, perfeição, imensidão ou algo assim. Como é sabido, pode-se extrair de um conceito dado todos os predicados essenciais nele pensados, do mesmo modo que os predicados essenciais de tais predicados, por meio de puros juízes analíticos, que por causa disso possuem verdade lógica. Isto é, tem sua razão de conhecimento no conceito dado. Em conformidade com isso, ele extrai de seu conceito arbitrariamente excogitado também o predicado da realidade ou da existência, e por causa disso, então, deve existir na realidade um objeto correspondente ao conceito, independentemente deste. Não fosse esse maldito pensamento tão engenhoso, seríamos tentados a chamá-lo tolo. De resto, a resposta simples a uma tal demonstração ontológica é a seguinte: tudo depende de onde te vem teu conceito. Foi ele extraído da experiência? Na hora propícia, existe seu objeto, e não carece de nenhuma demonstração ulterior. Desencaixaste-o de tua própria cabeça oca? Então em nada o ajudam todos os seus predicados, tu teces ficções, mas que a teologia tenha tido que buscar refúgio em tais demonstrações para ficar pé no domínio da filosofia, totalmente estranho a ela, mas no qual se encontraria de muito bom grado, suscita contra suas pretensões um juízo muito desfavorável. Mas, ó profética sabedoria de Aristóteles, ele jamais ouvira falar da demonstração ontológica, mas, como se visse diante de si, na noite dos sombrios tempos vindouros, divisasse aí aquela tergiversação escolástica e quisesse barrar-lhe o caminho, demonstra cuidadosamente, no 7º capítulo do 2º livro dos Segundos Analíticos, que a definição de uma coisa e a prova de sua existência são duas coisas diferentes e eternamente separadas, pois pela primeira tomamos conhecimento do que é pensado, por meio da outra, porém, de que algo assim existe, e como um oráculo do futuro, profere ele a sentença. A existência não pertence à essência de uma coisa, pois existência não é uma propriedade. Isso significa, a existência jamais pode pertencer à essência das coisas. Ao contrário disso, o quanto o Sr. von Schelling venera a prova ontológica pode ser verificado a partir de uma longa nota da página 152 do primeiro volume de seus Escritos Filosóficos, de 1809. Mas algo ainda mais instrutivo pode ser verificado ali, a saber, que basta matraquear atrevidamente
fazendo ares de grandeza, para lançar poeira nos olhos dos alemães. Mas que até um patrono tão inteiramente deplorável como Hegel, cuja inteira filosofástria era propriamente uma monstruosa amplificação da prova ontológica, tenha querido defendê-la contra a crítica de Kant, é uma aliança da qual se envergonharia a própria prova ontológica, por mais que não seja muito de se envergonhar. Apenas não se espere de mim que fale com apreço de pessoas que levaram a filosofia ao desprezo. 8. Spinoza. Embora a filosofia de Spinoza consiste principalmente em negar o duplice dualismo estabelecido por seu mestre Descartes, a saber, entre Deus e o mundo e entre alma e corpo, ele permaneceu, no entanto, inteiramente fiel a ele na confusão e na mistura, acima apontadas, do relacionamento entre razão de conhecimento e consequência com o relacionamento entre causa e efeito. Sim, ele procurou extrair dela, onde possível, ainda maiores vantagens para sua metafísica do que seu mestre havia extraído para a dele, pois a dita confusão tornou-se o fundamento de todo o seu panteísmo. Com efeito, em um conceito então sentidos implícite todos os seus predicados essenciais. Daí que se deixem desenvolver explícite a partir dele, por meio de simples juízos analíticos. A soma destes é sua definição. Por isso, essa definição é diferente do próprio conceito, não segundo o conteúdo, mas apenas segundo a forma, pois que ela é constituída por juízos que estão todos pensados naquele conceito e por isso nele tem sua razão de conhecimento, na medida em que exibem a sua essência. De acordo com isso, tais juízos podem ser vistos como as consequências daquele conceito na condição de sua razão. Essa relação de um conceito com os juízos analíticos nele fundados é que a partir dele podem ser desenvolvidos, e precisamente a relação que o assim chamado Deus de Spinoza mantém com o mundo, ou mais exatamente a relação que a só e única substância tem com seus inumeráveis acidentes. Deus, ou a substância constante dotada de infinitos atributos. Ética 1. Deus, ou todos os atributos de Deus. Trata-se, portanto, da relação que a razão de conhecimento tem com a sua consequência, enquanto o teísmo efetivo, o de Spinoza, é meramente nominal. Assume a relação de causa e efeito, na qual a razão permanece essencial e, efetivamente, portanto, em si mesma e sempre distinta e separada da consequência, e não como naquela outra relação, separada apenas segundo o modo de consideração, pois uma tal causa do mundo, acrescida da personalidade, é o que designa a palavra Deus, honestamente empregada. Contrariamente a isso, um Deus impessoal é uma contradição nos próprios termos. Spinoza, porém, quis conservar também, na relação estabelecida por ele, a palavra Deus para a substância, e até denominou-a expressamente causa do mundo, e somente pôde fazê-lo misturando completamente aquelas duas relações, consequentemente também a proposição da razão de conhecimento com a da sua causalidade. Para provar isso, trago à lembrança apenas as seguintes passagens, entre inúmeras outras. É de notar que para toda coisa existente
existe necessariamente uma causa em virtude da qual ela existe, e é de notar que essa causa, em virtude da qual uma coisa existe, ou tem de estar compreendida na própria natureza da definição da coisa que existe, a saber, ao pertencer à própria natureza desta o existir, ou tem de ser dada anteriormente a esta. Ética 1. No último caso, ele se refere a uma causa eficiente, como resulta da sequência. No primeiro, porém, há uma mera razão de conhecimento. No entanto, ele identifica ambos e, por meio disso, prepara o seu propósito de identificar Deus com o mundo, confundir e equiparar uma razão de conhecimento radicada no interior de um dado conceito com uma causa eficiente atuando do exterior. Nisso consiste a manobra que utiliza por toda a parte, e ele a aprendeu de Descartes. Como prova dessa confusão, aduzo ainda as seguintes passagens. Da necessidade da natureza divina, tem de se seguir tudo aquilo que pode cair sob o conceito de um intelecto infinito. Ética 1. Ao mesmo tempo, porém, por toda a parte ele denomina Deus a causa do mundo. Tudo o que existe exprime a potência de Deus, que é a causa de todas as coisas. Deus é para todas as coisas a causa emanente, não transcendente. Deus é a causa eficiente não apenas da existência, mas também das essências das coisas. Na Ética 3, demonstração lê-se. De uma qualquer ideia dada, tem de se seguir necessariamente algum feito. E nenhuma coisa pode ser destruída, a não ser por uma causa externa. definitio, essência, constituição, a diferença da existência. A definição de uma coisa qualquer afirma sua essência, mas não a nega. Em outras palavras, ela afirma a essência da coisa, não a tolhe. Por isso, quando atentamos para a própria coisa, mas não para causas externas, nela nada podemos perceber que pudesse destruí-la. Isso significa porque um conceito nada pode conter que contradiga sua definição, isto é, a soma de seus predicados. Também nenhuma coisa pode conter o que pudesse ser causa de sua destruição. Esse ponto de vista é levado a seu ápice na segunda demonstração, algo extensa da 11ª proposição, onde também a causa que pode destruir ou suprimir uma essência é misturada com uma contradição contida na definição dessa essência, que por causa disso suprimiria tal definição. A necessidade de confundir causa e razão de conhecimento torna-se aqui tão premente que Spinoza nunca pôde dizer causa ou razão apenas, mas a cada vez é forçado a colocar razão ou causa, o que por isso acontece aqui 8 vezes, em uma página, para encobrir a fraude. Descartes já tinha feito a mesma coisa no axioma acima citado. Desse modo, pois, o panteísmo de Spinoza é apenas a realização da prova ontológica de Descartes. Primeiramente, ele adota acima citada proposição ontológica de Descartes. Justamente a imensidão da natureza de Deus
é a causa ou a razão pela qual ele não carece de nenhuma causa para existir. Em vez de Deus, diz ele no início, sempre substância, e então conclui: a essência da substância necessariamente inclui em si sua existência. Logo, a substância tem de ser causa de si mesma. Ética 1. Portanto, por meio do mesmo argumento com a qual Descartes provara a existência de Deus, ele prova a existência absolutamente necessária do mundo, que não parece, pois, de nenhum Deus. Isso ele o consegue de modo ainda mais claro no escolho 2 da proposição 8. Pois que a natureza da substância pertence ao existir, então sua definição tem de incluir em si necessariamente a existência, e consequentemente, de sua mera definição, tem de ser concluída sua existência. Essa substância, porém, como é sabido, é o mundo. No mesmo sentido diz a demonstração da proposição 24. Isto é, definição. Causa aqui. Aquilo cuja natureza, considerada unicamente em si, inclui a existência, é causa de si mesmo. Aquilo que Descartes tinha estabelecido apenas de maneira ideal, apenas subjetivamente, isto é, para auxílio do conhecimento, a saber, da prova da existência de Deus. Spinoza o tomou real e objetivamente como a efetiva relação de Deus com o mundo. Em Descartes, no conceito de Deus, encontra-se a existência, e tornando-se argumento para sua existência efetiva. Em Spinoza, o próprio Deus está inserido no mundo. De acordo com isso, o que em Descartes era mera razão de conhecimento, Spinoza o torna a razão do real. Se Descartes tinha ensinado na prova ontológica que a essência de Deus se segue da existência, então Spinoza faz disso a causa sui, causa de si mesmo, e abre ousadamente sua ética com: por causa de si mesmo, entendo aquilo cuja essência inclui a existência. Ética 1. Surdo em relação a Aristóteles, que exclama: a existência não pertence à essência de uma coisa, pois o existir não é um predicado. Aqui temos a mais palpável confusão da razão de conhecimento com a causa. E se os neo-espinosistas, schellingianos, hegelianos e outros, acostumados a tomar palavras por pensamentos, se comprazem em nobre e veneradora admiração por essa causa sui, eu, por meu lado, só vejo na causa sui uma contradição in objecto, um anterior que é um posterior, uma atrevida palavra autoritária para romper o infinito escadeamento causal. Sim, um analogon daquele austríaco que, para fixar a fivela na parte superior da barretina solidamente afivelada, sem poder alcançar tão alto, subiu numa cadeira. O justo emblema da causa sui é o barão de Münchhausen, apertando com as pernas seu cavalo, que afundava na água, lançando sua trança para a frente, sobre a cabeça, e puxando para cima a si mesmo e ao cavalo, inscrito embaixo causa sui. Em conclusão, lancemos ainda um olhar sobre a proposição 16 do primeiro livro da Ética, onde, a partir da seguinte razão: da definição dada de alguma coisa, o intelecto extrai conclusões sobre ulteriores propriedades
que efetivamente se seguem de modo necessário e justo da mesma definição. Conclui-se que isto é tomado em sentido real. Da necessidade da natureza divina tem de resultar infinitas determinações de uma quantidade infinita de modos abreviados. Portanto, indiscutivelmente, esse Deus tem com o mundo a relação de um conceito com sua definição. Não obstante, liga-se a isso logo o corolário que Deus é a causa eficiente de todas as coisas. Não pode ser levada mais longe a confusão da razão de conhecimento com a causa, e ela não podia ter consequências mais significativas do que aqui. Isso testemunha a favor da importância do tema da presente dissertação. A esses erros daqueles dois grandes espíritos do passado, surgidos da falta de clareza no pensar, o Sr. von Schelling acrescentou em nossos dias ainda um pequeno epílogo, ao esforçar-se por sobrepor ao clímax já existente ainda um terceiro degrau. Se Descartes enfrentou a exigência da inexorável lei da causalidade, que colocava seu Deus em aperto, substituindo a exigida causa por uma razão de conhecimento. Se Spinoza tinha feito dessa razão de conhecimento uma causa eficiente, e portanto causa sui, com o que Deus se tornou mundo para ele, o Sr. von Schelling, então, em seu escrito sobre a liberdade humana, fez com que no próprio Deus a razão e a consequência se segregassem uma da outra, consolidando assim a causa ainda muito melhor, ao elevá-la a uma hipótese real e corpórea da razão e de sua consequência, ao dar-nos a conhecer algo que, em Deus, não seria ele mesmo, mas seu fundamento, como um fundamento originário, ou antes, um sem fundamento. Isto é realmente o cúmulo. De resto, é hoje em dia suficientemente conhecido que ele tomou a fábula inteira do relato aprofundado do mistério terrestre e celeste de Jacob Boehme, de onde, porém, o próprio Jacob Boehme tomou a coisa e onde propriamente estaria em casa ou sem fundamento. Parece que não se sabe, por isso permito-me expô-lo. Ele é o Bitoth, isto é, o abissus, vorago, a profundidade sem fundo e sem fundamento dos valentinianos, uma seita herética do segundo século, que fecundou o silêncio substancial com ele, o qual gerou então o entendimento e o mundo, como reporta Irineu contra as heresias, volume 1, nas seguintes palavras: Pois eles afirmam que em invisível e indivisível sublimidade persistiria um certo e perfeito aion. Este, porém, denomina o princípio originário e pai originário, o fundamento originário, ground. Tendo sido ele, porém, incompreensível e invisível, eterno e ingênito, encontrou-se em silêncio e grande repouso durante infinitos aiones de tempos. Mas, ao mesmo tempo que ele teria existido, também a cogitação que eles também denominam a graça e o silêncio. Certa feita, aquele fundamento originário teria tido o pensamento de deixar surgir o começo do mundo a partir dele próprio, e esse surgir, que ele tivera o pensamento de deixar surgir, ele logo verteu como sêmen em um útero materno, no silêncio com ele simultaneamente existente,
Mas depois que este recebera aquele sêmen e engravidara, ele teria dado à luz o intelecto como semelhante e igual àquele que o deixou brotar, e como único capaz de aprender a grandeza do Pai. Esse intelecto, eles o denominam o unigênito e a origem do universo. Isso deve ter chegado, de algum modo, aos ouvidos de Jacob Boehme, a partir da história dos hereges, e de suas mãos a recebeu confiadamente o Sr. von Schelling. 9. Leibniz estabeleceu, formalmente pela primeira vez, o princípio de razão suficiente, como um princípio capital de todo conhecimento e ciência. Ele o proclama pomposamente em muitas passagens de sua obra. Faz-se por isso de muito importante e comporta-se como se ele o tivesse primeiramente inventado. No entanto, a respeito dele, Leibniz não sabe nada mais do que dizer sempre que tudo e cada coisa tem de ter uma razão suficiente, pela qual ela é assim e não de outra maneira, o que todavia o mundo bem sabia também antes dele. Com efeito, ele alude ocasionalmente à distinção das duas significações principais desse princípio, mas não as destacou explicitamente, nem as explanou com clareza em parte alguma. A passagem principal está nos seus Princípios de Filosofia, 32, e um pouco melhor na elaboração francesa destes, intitulada Modanologia. Em virtude do princípio de razão suficiente, consideramos que nenhum fato pode ser verdadeiro ou existente, nenhuma enunciação verdadeira, sem que haja uma razão suficiente pela qual isso seja assim e não de outro modo. A ser comparado com Teodiceia 44 e com a quinta carta a Clarke, 125. 10. Wolff é o primeiro que expressamente separou as duas significações principais de nosso princípio e discutiu sua diferença. Contudo, ele não estabelece ainda o princípio de razão suficiente na lógica, como agora acontece, mas na ontologia. Nessa obra, ele insiste com efeito, já no 71, que não se deve confundir o princípio de razão suficiente do conhecimento com o princípio de causa e efeito. No entanto, ele não determina claramente a diferença e incorre ele próprio em confusões ao introduzir justamente aqui o capítulo de Razón Suficiente, 70, 74, 75 e 77, como comprovação para princípio de razão suficiente. Exemplos de causa e efeito, motivo e ação, os quais, se ele quer fazer aquela diferenciação, tinha de ser introduzidos no capítulo de Causis, da mesma obra. Neste, agora, ele aduz novamente exemplos inteiramente semelhantes e estabelece o novo princípio cognoscendi, a razão de conhecimento, 876, que, como acima tratado, apesar de não caber aqui, serve, no entanto, para introduzir e determinada diferenciação do mesmo em relação à lei da causalidade, que se segue, então, do 881 até 884. Princípio, afirma ele, é chamado princípio o que contém em si a razão de um outro. E ele diferencia três espécies do mesmo, a saber, 1. Razão de vir a ser, causa, que define como razão para a atualidade de um outro. Por exemplo,
se a pedra se aquece, então o fogo ou os raios solares são as causas pelas quais o calor inere a pedra. 2. Razão de ser, que ele define. Razão para a possibilidade de um outro, no mesmo exemplo. A razão para a capacidade que tem a pedra de acolher o calor jaz na essência, isto é, no modo de composição da pedra. Este último me parece um conceito inadmissível. Em geral, possibilidade é como Kant mostrou suficientemente, concordância com as condições de toda experiência, de que somos conscientes a priori. A partir destas condições, em relação ao exemplo da pedra de Wolff, sabemos que modificações são possíveis, como efeitos de causas, isto é, que um estado pode se seguir de um outro, quando este contém as condições para aquele. Encontramos aqui, com efeito, o estado de estar aquecida da pedra, e como causa o estado anterior a ele, de limitada capacidade de aquecimento da pedra e seu contato com o livre calor. Ora, que Wolff queira chamar princípio ascende, constituição desse estado, nomeada em primeiro lugar, e a segunda, princípio fiente, repousa sobre um erro que consiste no fato de que as condições encontradas do lado da pedra são mais permanentes e, por isso, podem esperar mais longamente pelas demais. Pois, com efeito, que a pedra seja tal como ela é, com tal constituição química, comportando um tanto de calor específico, por consequência, uma capacidade calorífica em razão inversa deste último, é justamente a consequência, como de outro lado, se eu entrar em contato com o calor livre de um encadeamento de causas anteriores, todas principiorum fiente, mas só o concurso das duas séries de circunstâncias constitui primeiramente o estado, que como causa condiciona o aquecimento como efeito. Em parte alguma, nesse contexto, resta lugar para o princípio essente de Wolff, que eu por isso não admito e sobre o qual foi algo minucioso aqui. Por uma parte, porque usarei mais abaixo essa mesma denominação em um sentido inteiramente outro, e, por outra parte, porque a discussão contribui para tornar compreensível o verdadeiro sentido da lei da causalidade. 3. Wolff distingue como dito princípio cognoscente, e sob causa introduz ainda a causa impulsiva ou a razão que determina a vontade. 11. Filósofos entre Wolff e Kant. Em sua Metafísica 2024, em 306 até 313, Baumgarten repete as distinções wolffianas. Na doutrina da razão 81, Reimarus distingue 1. Razão interna, cuja explicação concorda com a ratio essendi de Wolff e que se aplicaria a ratio cognoscendi, se ele não transpusesse para coisa aquilo que só vale para conceitos. E 2. Razão externa, quer dizer causa. No 120 e seguintes, ele determina corretamente a ratio cognoscente como uma condição da enunciação, só que no 125 ele confunde com ela a causa. Lambert, no Novo Organon, não mais menciona a distinção wolffiana, mostra, porém, em um exemplo que ele distingue entre razão e conhecimento, a causa, a saber, no livro 1, 572, onde afirma que Deus seria princípio essende das verdades, e as verdades principia cognoscente de Deus.
Platner diz em Aforismos 868: o que no interior da representação é chamado de razão e consequência é, em realidade, causa e efeito. Toda causa é razão de conhecimento. Todo efeito é consequência do conhecimento. Ele pensa, pois, que causa e efeito seriam aquilo que na efetividade corresponde aos conceitos de razão e consequência no pensamento, e aqueles que comportam em relação a estes, como a substância e o acidente, em relação a sujeito e predicado, ou como a qualidade dos objetos, em relação à sensação dela em nós, etc. Considero supérfluo refutar essa opinião, pois cada um compreenderá facilmente que a relação entre razão e consequência nos juízos é inteiramente outra coisa que um conhecimento de efeito e causa, ainda que, em casos particulares, o conhecimento de uma causa enquanto tal também possa ser o fundamento de um juízo que exprime o efeito. 12. Hume. Até este sério pensador, ninguém tinha ainda duvidado do seguinte: primeiro e antes de todas as coisas, no céu e na terra, está o princípio de razão suficiente, enquanto lei da causalidade, uma verdade eterna. Isto é, ele próprio é em si e para si elevado acima dos deuses e do destino. Todo o restante, por outro lado, por exemplo, o entendimento que pensa o princípio de razão e não menos o mundo inteiro, e também o que quer que possa ser a causa deste mundo, como átomos, movimento, um criador, etc. É o que é só em conformidade e em virtude desse princípio. Hume foi o primeiro a quem ocorreu perguntar de onde. Então essa lei da causalidade recebe sua autoridade e de exigir suas credenciais. O resultado a que chegou é conhecido. A causalidade não seria nada além da sucessão no tempo das coisas e dos estados empiricamente percebida e tornada habitual para nós. Cada um sente de imediato a falsidade nisso, e também não é difícil refutá-lo. Só que o mérito reside na própria pergunta. Ela se tornou o estímulo e o ponto de conexão para as profundas investigações de Kant, e por meio delas para um idealismo de concepção incomparavelmente mais profunda e mais fundamentada do que o vigente até então, que é principalmente o de Berkeley, e para o idealismo transcendental do que brota para nós a convicção de que o mundo em seu todo é tão dependente de nós, quanto nós, em particular, somos dependentes dele, pois ao demonstrar os princípios transcendentais como tais, em virtude dos quais podemos determinar algo a priori, isto é, anteriormente a toda a experiência, sobre os objetos e sua possibilidade. Ele provou a partir disso que essas coisas não podem existir assim, como se apresentam para nós, independentemente de nossa cognição. O parentesco de um tal mundo com o sonho salta à vista. 13. Kant e sua escola. A principal passagem de Kant sobre o princípio de razão suficiente encontra-se no pequeno escrito sobre uma descoberta após a qual toda a crítica da razão pura deve ser tornada dispensável, por meio de uma mais antiga. Primeira seção sobre a Lacan insiste sobre a diferenciação entre o princípio lógico formal do conhecimento. Toda proposição tem de ter sua razão, e o princípio transcendental material. Toda coisa tem de ter sua razão. Ao polemizar contra Eberhard, que quisera identificar ambos, criticarei adiante, num parágrafo próprio,
sua prova da a prioridade, e por meio disso da transcendentalidade da lei da causalidade, depois de ter fornecido antes a única correta. Depois desses predecessores, os diversos tratados de lógica fornecidos pela escola kantiana, por exemplo, os de von Hofbauer, mas Jacob, que hesita, entre outros, determinam assaz exatamente a diferença entre razão de conhecimento e causa. Particularmente, que hesita, o indica em sua lógica, volume 1, de modo plenamente satisfatório. Não há que se confundir razão lógica, razão de conhecimento, com o real, causa. O princípio da razão suficiente pertence à lógica, à lei da causalidade, à metafísica. Aquele é princípio fundamental do pensamento, este da experiência. A causa concerne as coisas efetivas, o princípio lógico, apenas as representações. Os adversários de Kant insistem ainda mais sobre essa diferenciação. Gottlob Ernst Schuss, em sua Lógica 19, reclama da confusão do princípio de razão suficiente com o de causalidade. Salomon Maimon, em sua Lógica, reclama que muito se falou sobre razão suficiente sem esclarecer o que se entende por isso. E no prefácio, ele censura que Kant derive o princípio da causalidade da forma lógica do juízo hipotético. Friedrich Heinrich Jacob, em suas Cartas sobre a Doutrina de Spinoza, suplemento 7, diz que da mistura do conceito de razão com o de causa provém um engano que se tornou a fonte de diversas falsas especulações. Ele também fornece, a seu modo, a diferença entre eles. Entre mentes encontra-se aqui, como de hábito nele, mais um jogo autocomplacente com frases do que um filosofar sério. Finalmente, pode-se ver como o Sr. von Schelling diferencia razão e causa em seus aforismos para introdução à filosofia da natureza, que abrem o primeiro caderno do primeiro volume dos Anuários de Medicina, como ciência, de Marcus e Schelling. Aprende-se ainda que a gravidade seria a razão das coisas e a luz sua causa. O que cito apenas como uma curiosidade, pois, além disso, uma frívola tagarelice como essa não merece qualquer lugar entre as opiniões de pesquisadores sérios e honestos. 14. Sobre a prova do princípio. Há que se mencionar ainda que em vão se tentou muitas vezes provar, de uma maneira geral, o princípio, no mais das vezes sem determinar precisamente em que sentido se o tomava. Por exemplo, o Wolff, na Ontologia 70, cuja prova Baumgarten repete na Metafísica 20. Seria supérfluo repeti-la aqui e refutá-la, posto que salta aos olhos que ela repousa sobre um jogo de palavras. Platner, nos Aforismos 828, e Jacob, na Lógica e na Metafísica da edição de 1794, tentaram outras provas nas quais é muito fácil reconhecer o círculo. As provas de Kant, como já dito, devem ser tratadas mais adiante. Como espero estabelecer neste tratado as diversas leis de nossa faculdade de conhecimento, cuja expressão comum é o princípio de razão suficiente, então deve resultar por si mesmo que o princípio não pode absolutamente ser provado, valendo pelo contrário para todas aquelas provas, com exceção da kantiana, que não está voltada para a validade, mas para a prioridade da lei
da causalidade. O que disse Aristóteles? Procuram uma razão para aquilo que não tem nenhuma, pois o verdadeiro ponto de partida da demonstração não é, de novo, uma demonstração. Metafísica 3. A se comparar com segundos analíticos 1, pois toda demonstração é a remissão de algo dubitável a algo reconhecido, e se deste último, seja ele o que for, exigirmos sempre de novo uma demonstração, chegaremos por fim a certos princípios que exprimem as formas e as leis, e por isso as condições de todo pensar e conhecer, em cuja aplicação consiste, pois, todo pensar e conhecer, de modo tal que a certeza nada mais é que concordância com eles. E, consequentemente, a sua própria certeza não pode ser evidenciada a partir de outros princípios. No capítulo 5, explicaremos a espécie de verdade de tais princípios. Procurar uma prova para o princípio de razão em particular é, além disso, uma extravagância especial, que testemunha uma falta de reflexão, pois toda a prova é a exposição da razão para um juízo enunciado, que precisamente por meio dela recebe o predicado verdadeiro. Justo dessa exigência de uma razão para cada juízo é expressão o princípio de razão. Aquele, pois, que exige uma prova para ele, isto é, a exibição de uma razão para ele, justamente por meio disso, já o pressupõe como verdadeiro. Sim, apoia sua exigência justamente sobre ele. Ele cai, portanto, nessa circularidade, que consiste em exigir uma prova do direito de exigir uma prova.